Lucas, capítulo 24, do 1 ao 8. Evangelho de Lucas, 24, do 1 ao 8. Leamos. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparados. E acharam a pedra removida do sepulcro. E, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a este respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestidos resplandecentes. E, estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fechar nossos olhos, levantar uma oração ao Senhor, esquecer de tudo aquilo que te cerca neste momento. O foco é olhar para o Senhor Jesus. Quando nós dizemos: nosso Deus, amado Senhor, em nome do Senhor Jesus, suplicamos, Senhor, ministra pela voz do teu ministro esta palavra nesta noite. Nos prepara para sentarmos à mesa com o Senhor. Que não seja, Senhor, simplesmente algo mecânico, algo do cotidiano, mas que seja um sentimento único em cada um, num corpo que se reúne para te adorar e glorificar o teu nome. Assim, Senhor, nos abençoa, no nome poderoso e precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, né? Pois bem, a razão da nossa fé, ela está nessa simples palavra. Porque o Senhor Jesus, ele caminhou por 3 anos e meio, aproximadamente, falando a respeito de que ele era o prometido. Ele falou a respeito do reino de Deus. Ele mostrou as características do reino. Ele falou sobre as bem-aventuranças. Ele falou sobre a forma do homem ser moderado. Ele falou sobre a vida que se constrói na areia e a vida que se constrói na rocha. E ele falou a respeito dos religiosos, pregando contra eles. Ele limpou o templo dos cambiadores, daqueles que transformaram a casa de oração em casa de negócio. Ele curou, ele expulsou demônios, ele ensinou a multidão, ele fez o milagre da multiplicação de pães e peixes. Mas tudo isso seria inócuo, ou seja, não teria sentido se ele não tivesse cumprido a promessa maior dele. Quando o Senhor Jesus, ele disse: eu vim para que tenha vida, e vida em abundância. E ele diz: olha, quem crê em mim ressuscitará e não morrerá.
Então aqui estava o grande desafio da nossa fé. Porque ele prometeu. Certa vez, seus discípulos mostraram aquele templo portentoso e ele olhou e respondeu: derrubai esse templo e em 3 dias eu o edificarei. Todos olharam para o templo de pedra, esquecendo-se que aquele templo representava o corpo de Cristo. Então eles adoravam no templo sem entender o que estava acontecendo. E os 3 dias que ele reerguia, falava do seu sacrifício, morte, sepultamento e ressuscitar. Pois bem, se Jesus não ressuscita, nós teríamos mais alguém que falou a respeito de um Deus que na realidade não fazia sentido. E esse mesmo Jesus, ele comissiona ali os seus discípulos a dizer: ide e pregai o evangelho a todas as gentes. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer já está condenado. Então, há algo que eu leio nessa breve leitura que nós fizemos, que a princípio nos choca. E é para chocar mesmo. Mas que nós, servos do Senhor, nos dias de hoje, há quase 2000 anos atrás, que aconteceu, nós não presenciamos, nós não ouvimos a voz de Jesus, não vimos os seus milagres, nós não andamos com o Senhor Jesus no seu ministério. E o Senhor Jesus disse assim: feliz aqueles que não viram, mas que crerão. Aleluia, glória a Deus. Pois bem, meus amados, mas pastor Carlos, o que choca? Choca porque o Senhor Jesus, ele deu um ensinamento ali que em 3 dias ele reergueria aquele templo. Ele falava de si, do seu corpo. Ele ensinou os seus discípulos, aquelas mulheres que foram ali no sepulcro, elas esqueceram do exercício da fé e elas foram admoestadas ali pelos 2 anjos. Se não, vejamos 24:5, né, Manuel? Coloca: estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, porque ela estava diante de veste resplandecente, elas não podiam abrir os olhos diante da glória de Deus. Elas abaixam o rosto, reconhecendo a sua condição terrena. Olha que coisa maravilhosa. Quando você lê essa passagem, passa direto, você não se dá conta. Mas olha o que aqueles 2 anjos vão dizer para elas: porque buscais o vivente entre os mortos. Elas esqueceram do profético. Elas foram buscar o corpo de Jesus, só que agora ele já era o Senhor. O Senhor de nossas vidas, o Senhor da glória. Aleluia. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Essa passagem é uma passagem das mais lindas que eu já vivenciei. Quando ele diz assim:
por que buscais o vivente entre os mortos? Aquele Jesus que foi moído, aquele Jesus massacrado pela religião, pelo Império Romano dominador, estava vivo. Ele deu o seu corpo, o seu sangue, mas ele diz: eu torno a tomar para mim, porque ele é Criador. Desprezaram-no, como hoje. Li, repasso, não vi, não tive tempo, confesso, mas um dos nossos grandes pregadores tradicionais, eu só vi o título, ele diz assim: está se cumprindo o tempo de Daniel, o cristianismo está acabando. Eu prefiro dizer que o cristianismo está indo embora. Está chegando o momento de Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. Nós precisamos estarmos preparados. Enquanto isso, o mundo está em festa. Como está acabando de passar esse caminhão abarrotado de gente, no mínimo 50 pessoas ali festejando, e um dia eles estarão procurando o vivente entre os mortos e não encontrarão. Infelizmente. E a palavra diz que elas se lembraram. Elas se lembraram do profético. Porque o Senhor Jesus, ele diz a respeito de todas essas coisas. Interessante, meus amados, que um pouco antes, 3 dias antes, para 3 dias e meio antes, o Senhor Jesus, ele se reúne com seus discípulos, aonde ele vai estar ali na última noite com eles. Para nós, fica uma pergunta: aonde você, eu, aonde nós estamos buscando o vivente? Para nós, igreja, ele está nos céus com o Pai, à destra do Pai, e o seu Espírito Santo mora em nossos corações, nos preparando, nos mostrando aquele grande dia. Enquanto isso, a mesma religião da época de Jesus, desculpe eu estar falando isso, estão aí com seus modismos. E o máximo de direção que eles dão é: procura o vivente entre os mortos. Mas nós precisamos viver a profecia. Jesus está vivo. E ele vai voltar para buscar a sua igreja. Não importa agora qual é a corrente teológica que a sua, nossa igreja, ela abraça. Não importa se esse arrebatamento será pré-tribulacional, se será no meio da grande tribulação ou se será no final da grande tribulação. O que importa é que nós queremos estar com Jesus. Nós queremos que se cumpra em nossas vidas a promessa dele. E isto, o que nós precisamos é viver aquilo que nós estivemos falando no culto passado. Sem santificação, ninguém verá o Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, nós, cadê a Agatha? Nós, mais uma vez, nesta noite, nós vamos sentar à mesa com o Senhor. Não por um costume, de todo primeiro domingo. Há igrejas que sentam com o Senhor todo domingo. Não tem problema. Outras, a cada primeiro domingo do mês. Tem outras que não sentam quase nunca aguardando a revelação. Mas isso é de cada um. O que importa é como nós vamos chegar à mesa com o Senhor. Como nós vamos chegar? É um momento maravilhoso. É um momento em que nada nos acusa, porque o Senhor Jesus, através da sua palavra, diz que dos seus pecados eu não me lembro mais. Aleluia. Glória a Deus. Da mesma forma que eu, ao ouvir, a palavra diz que ela não volta vazia, mas ela cumpre tudo aquilo que apraz a Deus. Renovar a aliança é o momento. Confirmar a aliança é viver a bênção do Senhor. O culto da Santa Ceia do Senhor, embora todos os cultos sejam importantes, mas este está debaixo de uma ordenança, conforme nós vamos ler lá em 1 Coríntios, a partir do capítulo 11, versículo principalmente 23. Então,